Sintomas críticos do câncer de cólon que você nunca deve ignorar. As taxas de câncer, especialmente para o câncer de cólon, estão aumentando e não apenas entre a população mais velha, mas cada vez mais entre os jovens também. Hoje, vamos explorar esta estatística preocupante. Certifique-se de assistir até o final para aprender quais são os principais sintomas que não deve ser ignorado. Atualmente, o câncer de cólon é classificado como uma das doenças mais devastadoras. É o terceiro tipo de câncer mais diagnosticado e o segundo mais fatal. O câncer de cólon pode ser determinado pela sua genética, embora seja verdade que ter um histórico familiar pode aumentar o risco, representando de 5 a 10% dos casos, isso está longe de ser completo. Pesquisas recentes destacam cada vez mais o impacto da dieta e do estilo de vida como fatores-chave na prevenção ou mesmo na reversão da doença. Embora não haja como saber com certeza se o câncer de cólon irá se desenvolver, existem 9 sintomas principais que podem indicar a doença. 9. Mudanças nos hábitos intestinais. A idade média em que você tem maior probabilidade de ter câncer de cólon é 60 anos. Metade das pessoas diagnosticadas com cancro do cólon tem mais de 65 anos, mas os mais jovens também podem contraí-lo. Os hábitos intestinais costumam ser o primeiro sinal de câncer de cólon. Um cólon saudável geralmente evacua regularmente a cada 1 ou 2 dias. As fezes devem ser macias, marrons e fáceis de evacuar sem sangue. Se você notar alguma mudança na frequência com que vai ao banheiro ou se suas fezes ficarem duras e difíceis de evacuar, pode ser algo preocupante e é bom investigar. 8. Perda repentina de peso. Os sintomas do câncer de cólon variam dependendo de onde o tumor está localizado e quão avançado ele está. A perda repentina de peso pode ser um sinal precoce de câncer de cólon, bem como de outras doenças gastrointestinais, mas também pode ocorrer por outros motivos. Notavelmente, se você é um adulto mais velho e superou uma doença, é completamente normal ter perdido alguns quilos extras. Se você perdeu de 5 a 15 quilos ao longo de vários meses, isso pode ser um sinal de câncer de cólon. 7. Sentir-se constantemente cansado. Os sintomas do câncer de cólon geralmente se desenvolvem lentamente e não apresentam sinais de alerta claros. Sentir-se cansado é bastante comum e pode ser causado por vários fatores, incluindo cansaço por ficar acordado até tarde ou não dormir o suficiente. No entanto, se você se sentir cansado com mais frequência do que o normal e ele não passar depois de uma boa noite de sono, pode ser um sinal de que algo está errado com seu corpo. O cólon é responsável pela remoção de resíduos do corpo através das fezes. Quando esse processo fica bloqueado ou fica mais lento, pode ocorrer acúmulo de substâncias tóxicas no sistema digestivo. Se isso continuar ao longo do tempo, pode causar tumores cancerígenos na parede do cólon. Se você se sentir cansado com frequência e notar quaisquer outros sintomas, como inchaço ou dor abdominal, isso pode ser um sinal precoce de câncer de cólon. 6. Inchaço inexplicável ou dor abdominal. O câncer de cólon pode ser causado pela genética ou por escolhas de estilo de vida, o que pode aumentar o risco em até 30%. Enquanto outros fatores, como dieta inadequada, obesidade, tabagismo e uso de álcool, são responsáveis por 5 a 10% pelo aumento dos riscos. O inchaço é um dos sintomas mais comuns do câncer de cólon. Pode ocorrer nos estágios iniciais do câncer ou pode ser um sintoma de outras condições que não têm nada a ver com o câncer. Inchaço é uma sensação de plenitude ou inchaço no abdômen que pode ser causada por gases. Também pode acontecer por causa de certos alimentos ou medicamentos. Se sua barriga ficar inchada depois de comer, tente fazer refeições menores com mais frequência ao longo do dia, em vez de 3 refeições grandes todos os dias. Isso ajudará a prevenir o inchaço causado por comer demais e também ajudará a controlar os níveis de açúcar no sangue. 5. Sangramento do reto. Sangramento do reto pode ser um sinal de câncer de cólon. O reto é a última parte do intestino grosso, que tem cerca de 12 centímetros de comprimento. É onde os resíduos saem do seu corpo. No entanto, o sangramento do reto é bastante comum e a maioria das pessoas com esse sintoma não tem câncer de cólon. Uma série de outras condições que podem causar sangramento nesta área são hemorroidas e fissuras anais. O sangramento do reto
Também pode ser causado por um pólipo ou outro crescimento na superfície do cólon. 4. Sangue nas fezes. O câncer de cólon é um dos cânceres mais tratáveis. Se detectado precocemente, a taxa de sobrevivência em 5 anos para o câncer de cólon é de 95%. Infelizmente, o câncer coloretal ou de intestino atinge cerca de 50 mil pessoas por ano no Brasil. Quanto mais cedo for detectado, maior será a taxa de sobrevivência. O sangue nas fezes pode ser um sinal precoce de câncer de cólon. O cólon é a parte do sistema digestivo que armazena as fezes antes de serem eliminadas do corpo. Fezes com sangue podem ser causadas por muitos tipos diferentes de câncer e outras condições, como colite ulcerativa, diverticulite e hemorroidas. O sangue nas fezes geralmente ocorre devido à inflamação ou lesão no intestino grosso. Também pode ser causado por sangramento de outras partes do trato digestivo, como úlceras no estômago. As fezes com sangue também podem ser causadas por certos medicamentos, como antibióticos como a ciprofloxacina, medicamentos antidiarreicos como a lactulose ou suplementos de ferro. 3. Constipação. Não é nenhum segredo que o cólon é responsável pela eliminação de resíduos. Também é responsável pela absorção de água e nutrientes dos alimentos que ingerimos. Isso pode levar a uma situação em que o cólon fica obstruído e incapaz de funcionar adequadamente. O resultado é prisão de ventre, que pode ser bastante desconfortável e embaraçosa. A constipação pode não parecer um grande problema no início, mas pode ser um sinal precoce de câncer de cólon. Na verdade, de acordo com um estudo, mais de 80% dos pacientes diagnosticados com câncer de cólon tiveram prisão de ventre antes do diagnóstico. A constipação pode ser causada por uma variedade de coisas, incluindo efeitos colaterais de medicamentos e falta de atividade física. Às vezes é difícil dizer a diferença entre a constipação normal e algo mais sério, como o câncer de cólon. Se você estiver com prisão de ventre que dura mais de 3 dias, converse com seu médico, especialmente se outros sintomas como sangue nas fezes e dor abdominal estiverem presentes. 2. Diarreia. A diarreia, ou evacuações soltas, é um problema comum em pessoas com câncer de cólon. O termo diarreia refere-se tecnicamente à passagem de 3 ou mais fezes não formadas num período de 24 horas. A diarreia é um sintoma que também pode ser causado por outras condições, incluindo síndrome do intestino irritável, intolerância à lactose e doença inflamatória intestinal. O Instituto Nacional do Câncer relata que algumas pessoas podem ter diarreia porque seus cólons estão infectados com bactérias ou parasitas. 1. Sentir-se satisfeito o tempo todo. Uma dieta saudável pode ajudar a diminuir o risco de desenvolver câncer de cólon, mas pode não ser suficiente. Quando se trata de prevenir o câncer de cólon, o exercício também é importante. Se você se sente saciado o tempo todo, mesmo quando não come, isso pode ser um sinal de que você tem um problema no trato digestivo. O câncer de cólon pode causar inchaço, prisão de ventre, diarreia e outros problemas digestivos que dificultam a alimentação normal das pessoas. Esses sintomas costumam ser leves no início e geralmente são mais fáceis de ignorar ou descartar do que outros sintomas do câncer de cólon. Na verdade, se você tiver quaisquer outros sintomas, como perda de peso ou fadiga, poderá pensar que seus problemas são algo totalmente diferente e não procurar tratamento imediatamente. Quer você tenha 61 ou 16 anos, a melhor maneira de prevenir a doença é comer alimentos saudáveis, fazer exercícios e manter um peso normal. Fazer isso manterá seu cólon limpo. Se um parente de primeiro grau, como pai, filho ou irmão, teve câncer coloretal antes dos 55 anos, você corre um risco maior do que a média de desenvolvê-lo em algum momento da sua vida. Se 2 parentes de primeiro grau tiveram câncer coloretal antes dos 55 anos, você corre um risco ainda maior do que a média. Lembre-se, se você tiver algum dos sintomas, procure um profissional de saúde. Se gostou deste vídeo, deixe um like e se inscreva no canal para mais dicas de saúde. Até a próxima!